Como é que você está? Mais uma aula para tratar dos conteúdos da banca IDIB. Dessa vez a gente vai analisar o conteúdo programático de língua portuguesa. Não vamos entrar nos conteúdos propriamente ditos. A gente não vai estudar ortografia oficial, a gente não vai estudar acentuação gráfica. A gente vai fazer uma análise estratégica de como estudar, que assuntos priorizar, que assuntos dispensar, estando você na iminência de uma prova. Você já abriu o edital, você tem 2 meses ali para a prova, você não tem como estudar todos os conteúdos de forma completa, nem aprofundada, e você vai ter que dispensar alguns conteúdos. É assim que a gente lida com uma prova que já está com o edital aberto, principalmente se você não vem estudando de longa data, que se torna um estudo mais lento. Há necessidade de priorização. E é o que a gente vai ver aqui. Trazendo... Vamos ver aqui. Certo. Vamos ver que aqui, inicialmente, fala-se em... Deixa eu colocar aqui a tinta vermelha, ponta fina. Interpretação de texto. E aí? Você vai aprender a interpretar texto em 2 meses. Se o edital já está aberto, você vai ter 2, 3 meses para estudar para uma prova. Interpretação de texto é algo que você aprende ao longo de uma vida de estudos. Então, você não vai estudar interpretação de texto. Não dá tempo. Ortografia da mesma maneira. Ortografia oficial, ou seja, escrever corretamente, é algo que você desenvolve ao longo de anos de estudo, de anos de leitura, e você não vai aprender a escrever corretamente em 2 meses. Talvez uma regra ou outra você aprenda. Então não é prioridade. E não se assuste com isso. Estou dispensando, não vou estudar nada. Não. Você vai escolher aquilo que é mais importante. Até porque esses 2 primeiros itens, eles são meio que difusos, são conteúdos espalhados por toda a língua portuguesa. Então é algo que você realmente não tem como estudar em pouco tempo, é algo que você aprende ao longo de uma vida. Então não há necessidade de perder tempo procurando esse conteúdo. Eu não procuraria. Na verdade, essa é uma recomendação que eu faço, baseado na minha experiência como concurseiro. Frisar um ponto. Eu não sou professor de português. Eu sou, quando se fala de português, um estudante. Um estudante concurseiro com 10 anos de experiência em concursos, diversas provas feitas, mais de 50. Só que eu não sou professor. Estou passando a minha experiência como concurseiro, como estudante. Eu sou enfermeiro. Dito isso, vamos para frente. Acentuação gráfica. A acentuação gráfica, sim, é algo que você pode parar e estudar, porque não é algo tão grande, não é um assunto tão extenso que não dê para você aprender rapidamente. Talvez você não aprenda e decore para toda a sua vida, porque realmente a acentuação gráfica tem algumas regras e a gente acaba esquecendo. Mas se sua prova está ali, na iminência de acontecer, você pode estudar, fazer a prova e depois esquecer. Esquecer tudo não, né? Mas pelo menos uma parte é garantida que a gente esquece. Mas que o importante é você segurar esse conhecimento até a prova. A gente está falando de prova, a gente não está falando de vida não. É bom saber o português, é bom saber acentuar as palavras, mas nós estamos aqui estudando, analisando para ser aprovado em concurso público. Então, a acentuação gráfica é algo que você pode se dedicar a estudar, ou seja, de 3 conteúdos a gente vê que, por enquanto, se você tem o seu edital aberto, uma prova ali na iminência de acontecer, de 3, somente 2 são necessários realmente você parar. E se você não
tá na correria. Agora, se você tem muito tempo para estudar, se você tem 24 horas do seu dia para estudar, legal, pode estudar tudo, pode se aprofundar em tudo, ser especialista em tudo e tudo bem. Eu estou considerando a média das pessoas que às vezes são pessoas que trabalham, que estudam e que não têm todo o tempo do mundo para estudar. Se você tem 24 horas do seu dia, estude tudo. Mas se não, se você tem que ter esse controle do seu tempo, você tem às vezes 2, às vezes tem 3 horas, às vezes 1h30 por dia, você vai ter que escolher assuntos sim. E aí você vai ter que escolher os assuntos principais, os assuntos que são mais prováveis de cair na prova e que tem mais possibilidade de você aprender. Então é isso, assim. A realidade das pessoas é que elas não têm todo o tempo do mundo. E aí vamos para frente, né? Pontuação. Pontuação. Você estuda pontuação? Quer saber? Tá bem pertinho da prova? Você não sabe muito pontuação, não sabe quase nada? Eu estou considerando mais pessoas iniciantes no mundo dos concursos públicos. Sabe o que eu percebo que é muito cobrado em provas? O uso do parêntese e travessão. Logicamente, vírgula também. Ou seja, aqui ó, travessão, parêntese e vírgula. Eu vou simplificar porque minha letra é feia e eu não vou passar tanta vergonha aqui. Se você tem pouco tempo, estude travessão, parêntese e vírgula. É o que é mais cobrado em pontuação. Então você não precisa estudar todas as pontuações, embora dê, é um assunto não tão longo, é um assunto curto, e você pode se dedicar a esses principais. E se der tempo, você estende isso. Emprego das classes de palavras. Como é que eu estudarei aqui? O conceito. Estudarei o conceito aqui, ó. Emprego de classes de palavras. Quais são as classes de palavras? Substantivo, eu estudaria ali conceitualmente. O que é um substantivo? Veria um exemplo. Está ali no Google mesmo. Às vezes, para você assistir aulas, você vai, pesquisa no YouTube, aí você vai ter que fazer escolher que aula você estuda, que é aquela que você não estuda. Às vezes você perde ali 10 minutos estudando uma coisa, de repente você vê que não era aquilo. Aqui, se você tem pouco tempo, a realidade é essa, se você tem pouco tempo, estude o conceito, o que é um substantivo. Veja um exemplo. Quando bota ali no Google mesmo, às vezes no ChatGPT, no Gemini do Google, o conceito. Peça exemplos, se você souber. Se você não sabe usar o ChatGPT, se você não sabe usar o Gemini, que é a inteligência artificial do Google para texto, aprenda a usar. É uma mão na roda para quem está assim, para agilização do aprendizado. E aí você também vai pesquisar ali o conceito de um adjetivo, o que é um numeral. Como eu disse, não é necessário você fazer várias questões se você não tem tempo. Você não pode perder tempo. Estude o que é um pronome, veja ali exemplos. Verbo, que é um verbo, advérbio, preposição, conjunção. Ou seja, estude o conceito disso aqui. Isso você consegue estudar em 2 horinhas. Você consegue ver o conceito e exemplos desses conteúdos e aprender, saber o que eles são. Se você não sabe ainda, considerando que você é um iniciante. O emprego e sentido que imprime nas relações. O emprego, eu não me preocuparia em estudar um emprego. Se você não sabe empregar bem essas palavras, dificilmente você vai aprender em pouco tempo. O sentido também não veria. Relação, vozes verbais, ativa. Aqui, vozes verbais, eu simplesmente pesquisaria no Google, no YouTube, rapidamente. Voz passiva, voz ativa. Entender o que é, pronto. Não se aprofunda.
Você não tem tempo de se aprofundar. Você tem que entender um conceito se você não sabe. Se você já sabe, passa direto. Aqui, você não pode perder tempo. Basta saber os conceitos, entender. Não é um estudo aprofundado. Você não precisa ser especialista. Você não precisa acertar tudo em português para passar na prova. Você tem que acertar uma quantidade aceitável de questões. Colocação pronominal. Isso aqui é bem cobrado em provas. Então, é algo mais difícil assim. Eu estudaria um pouco mais colocação pronominal, porque é muito cobrado. Colocaria, se você não tem um conteúdo, se você não tem uma apostila, se você não tem um curso pago, coloca ali no Google, colocação pronominal, e veja, aliás, no YouTube. Eu não pesquisaria colocação pronominal no Google. Procuraria no YouTube, onde você vai ver aulas. Tem professores que vão explicar. Se você não gostar da explicação de um professor, vocês pesquisa de outro. Porque esse aqui já é um conteúdo que dá, de fato, pela importância dele, para você investir um pouco mais de tempo. Porque ele é bastante cobrado. Então, pode investir tempo nessa. Concordância verbal e nominal. Também, para você dominar, vai ser muito difícil. Você, vou estudar aqui rapidamente e vou dominar. Mas, pelo menos um estudo rápido ali para você saber minimamente, você tem que fazer esse estudo. Colocação pronominal, eu já procuraria o conteúdo. Se você não tem curso, se você não tem apostila, colocaria ali no Google, colocação pronominal, no Google, para ver textos ali. Eu acho melhor estudar colocação pronominal por apostila, por um conteúdo de leitura, do que um conteúdo em vídeo. Se você tem bastante tempo, vê os dois. Mas a gente está considerando aqui um edital já aberto. E um edital já aberto significa pouco tempo, e aí você tem que escolher o que é melhor, mais rápido, mais eficaz. E para colocação verbal e nominal, eu considero que um texto ali explicativo é mais importante, é mais eficaz do que uma videoaula, porque ele é mais rápido, você consegue olhar ali, visualizar, revisar. A regência verbal e nominal eu já acho algo mais difícil. Se você está em cima da prova, eu não estudaria regência verbal. Se você não sabe nada, não creio que você vá aprender. E até pode aprender, só que isso vai sacrificar tempo de você estudar outros conteúdos mais fáceis e que lhe proporciona a mesma quantidade de acertos e pontuação. Então, às vezes, é melhor estudar um conteúdo mais fácil do que um conteúdo mais difícil. Por quê? Porque você, às vezes, se dedica à regência verbal, à regência nominal, e aí você, por ser um assunto mais difícil, você não acerta. Ou seja, perdeu o seu tempo estudando um assunto difícil, que mesmo estudando você errou, enquanto você poderia ter se dedicado a um conteúdo mais fácil, e acaba que você se dedicou ao mais difícil. Nem acertou o mais difícil e nem acertou o mais fácil porque não estudou. Então, na urgência da prova, você tem que dedicar o seu tempo ao que é prioritário. Crase é crase. Crase você tem que estudar. Não dá para não estudar crase. Eu vou colocar aqui diferenciada aqui mais. Aqui, ó. Crase não dá. Não dá para não estudar crase. Começou. Você só tem que ter. A prova é amanhã. A prova é amanhã, estude crase. Pronto. Estude crase. Não tem como não estudar crase. Crase é um assunto indispensável para você estudar. É um assunto longo. Se você for querer dominar, saber de tudo. Só que se você for querer saber ali o que cai, ter um domínio que lhe dê 80% de chance de você acertar a questão, já não é tão longo.
tem os macetes de crase. E aí, você pode se dedicar a estudar só esses macetes, que aí você vai estudar ali em 1 horinha, e você, muito provavelmente, com 1 horinha de estudo, você vai garantir uma questão. Coisa que você estudando esses conteúdos anteriores, com 1 horinha de estudo, você dificilmente vai garantir uma questão. Já crase não. Dificilmente uma prova de português não cobra crase. Então você vai, muito provavelmente, se deparar com essa questão. E se você não se dedicou, não estudou, sinto muito. Você vai errar uma questão que você poderia ter acertado. Porque crase não é algo tão difícil. Para você dominar 100%, claro que é difícil. Porque a gente esquece. Mas para a prova, 1 horinha você tem condições de ali ter grande chance de acertar. Então, se você está assistindo essa aula e a prova é amanhã, estude crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Aqui, conceito. Você não precisa meia hora, 20 minutos, você consegue estudar isso aqui. Por quê? Conceito. Conceito. Estude o que é sinônimo, estude o que é antônimo, estude o que é parônimo. Pronto. 20 minutos você coloca o que é sinônimo, pá, vê ali no Google. O que é antônimo, vê ali no Google. Exemplo, o que é e exemplo. Antônimo, o que é e exemplo. Parônimo, o que é e exemplo. Pronto. Você já tem, você sabendo o conceito, vendo exemplo, você meio que entende o que são, e aí você tem 80%, eu estimo, de chance de você acertar a questão. Porque grande parte das questões de concurso é só você saber o conceito. Então, não precisa ser um dominador de todos os conteúdos. É você saber o conceito ali, compreender e ir para a prova. Você vai acertar tudo? Provavelmente não. Mas você vai acertar o suficiente. E aí, pronto. Estude. Desses conteúdos, eu diria, mais importante se dedicar à crase, esses conceitos aqui. Colocaria pontuação, uso da vírgula, travessão e parêntese. Colocação pronominal, você, se não tiver tempo, você não precisa. Concordância verbal também, se não der tempo. Mas esses três aqui não tem como escapar, principalmente esses dois últimos. E aí você, dependendo do tempo que você tem para a prova, você vai considerando essas minhas observações e fazendo suas análises e determinando suas prioridades. Eu garantiria crase, eu garantiria aqui, se você tem uma prova ali já para poucos dias, e, se possível, iria depois para... Eu colocaria a seguinte ordem prioritária. Primeira prioridade, segunda, terceira, aqui, quarta, quinta, sexta. Então, eu colocaria esses conteúdos nessa ordem de prioridade. Deixa eu ver, sentido próprio e figurado. Simplesmente pesquisaria aqui conceito. O que é um sentido próprio de uma palavra? O que é um sentido figurado das palavras? Pediria exemplo ali no Google mesmo, para você entender conceito e exemplo. Entendeu? Pronto, acabou. Colocaria isso aqui juntamente com esse aqui. Esses dois seriam segunda prioridade. Estudaria na mesma hora. Depois um, depois o outro. Perderia ali 40 minutos. Na verdade não seria uma perda, seria um investimento, porque de fato é um investimento. E
já garantiria aqui pelo menos 2 questões. Por quê? Porque vai cair uma questão de crase, muito provavelmente, ou seja, você vai acertar essa questão. Vai cair pelo menos uma dessas questões aqui conceituais, você garantiria mais uma questão. Ou seja, já não zera a prova de português. E sintaxe, que é algo mais complexo, e se você está na iminência de uma prova, não... Eu não vou nem dizer que não é para estudar, porque sintaxe é muito importante. Só que se está em cima da prova e você não sabe nada, eu não estudaria. Não estudaria, não perderia tempo. Porque é algo mais difícil de aprender. Ou tentaria ali rapidamente, viria assistir um vídeo do YouTube mesmo, se você, repito, se você não tem um curso, se você não tem uma apostila, olharia um exemplo ali rápido e pronto. Se não entendeu, não insista, não perca tempo se tem outras coisas para estudar que são mais fáceis, que garantem uma questão, do que você tá moendo com conteúdo difícil e que mesmo estudando você pode errar a questão. É melhor dedicar seu tempo a um conteúdo mais fácil, a um conteúdo mais curto, do que a um conteúdo mais difícil. Quando você dominar totalmente os mais fáceis, aí você começa a investir nos mais difíceis. Mas se a prova é ali, pertinho, não perca tempo, porque não dá tempo, é muita coisa para estudar. Eu quero que você adapte essa minha explanação à sua realidade. Eu estou considerando desde a pessoa de mais baixo nível de conhecimento de concurso, às vezes nunca fez um concurso, fez um, dois, às vezes não estudava tanto, então eu considero essa aula desde pegando essa pessoa. Então, mas se você tem um nível mais alto de conhecimento, logicamente você vai fazer suas ponderações e traçar sua estratégia de estudos e fazendo um balanceamento aí com as minhas observações. Mas você conhece o seu nível de conhecimento e não deve ignorá-lo. Também não aconselho que você ignore o que eu trouxe aqui, porque pode ser válido juntar com o seu conhecimento se você já é uma pessoa de um nível mais avançado. Agora, se você começou agora a estudar, tem pouco conhecimento, dê mais importância ainda ao que foi passado nessa aula. Então, continue estudando, assista essa aula novamente, se for necessário, e não esqueça de se dedicar mais e mais aos seus estudos. Até a próxima aula.